Boa noite, amigos. É uma alegria estarmos juntos virtualmente, pelo menos neste momento, né? Se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente e presentes em um local muito especial. Nós estamos sonhando com isso já faz algum tempo, temos orado a respeito desse projeto. Talvez nem todos tenham estado aqui na primeira reunião. Eu contei assim brevemente como que iniciamos com esses projetos de expedições, né, de trilhas. Faz algum tempo já que eu vinha provocando as pessoas em minhas palestras a respeito de termos uma trilha dos pioneiros, inicialmente em Santa Catarina. E como você deve saber, eu escrevi um livro sobre a chegada do Adventismo ao Brasil, e é um livro que foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Então, eu sou um apaixonado pela história desde algum tempo já, e ninguém se motivava para fazer uma excursão dessas, organizar um tipo de trilha como essa. Até que a minha irmã, a Michela, para quem não sabe, nós somos irmãos, né? O nome parece e o sobrenome é igual. Ela assistindo a uma das minhas palestras em vídeo, pensou, por que não eu, né? Por que não ela começar um projeto como esse? Justamente ela que tem um blog de viagens chamado Mapa na Mão, tem um canal também, um perfil no Instagram. Michela e o esposo e as filhas já viajaram, acho que meio mundo, conhecem aí, acho que todos os continentes já, e são bem experientes em viagens internacionais e nacionais. Então, ela comprou a ideia e, ano passado, nós tivemos, então, a primeira trilha dos pioneiros. Inclusive, tem gente aqui, eu estou vendo o rostinho, que participou dessa trilha, né, e foi uma bênção, sem dúvida, ali em Santa Catarina, região de Gaspar Alto, Brusque, Blumenau, foi muito bom. Teremos uma outra agora aqui em março, né, mais a segunda edição, de tanto que o povo gostou. Bem, aí começamos a sonhar um pouco mais alto, né? Temos aí outros projetos, quem sabe a própria Michela possa expor a vocês aí alguns sonhos que nós tivemos, né? E sempre com a ideia de não fazer apenas turismo, mas fazer um tipo de viagem que seja educativa e também inspiradora, né? Tanto é que nós convidamos aí para formar um time, né? O professor Rogel, que já foi dezenas de vezes para Israel, Egito, Jordânia, Turquia, conhece muito bem ali as terras que a gente chama de Terra Santa, né? E tem aí um conhecimento vasto da história da cultura, especialmente cultura hebraica. E eu terei o privilégio de fazer as reflexões espirituais em cada lugar. Já pensaram que coisa maravilhosa vai ser a gente estar ali no Monte das Oliveiras e poder fazer ali uma santa ceia, um culto, né? E no Rio Jordão, o rio que foi palco de tantas histórias maravilhosas, lindas e até dramáticas, né, na Bíblia, e o local onde Jesus foi batizado. E ali poder fazer renovação de nossos votos batismais. Se tudo correr bem, eu até vou dar um spoiler aqui, né? O meu filho mais novo, ele falou, pai, eu queria muito ser batizado no Jordão. Então vocês poderão, quem sabe, assistir lá a um batismo real, né? Ali no Rio Jordão. Então tem muita coisa preparada aí, surpresas, locais especiais que foram colocados no roteiro, né? Elaborado aí pela equipe. E eu tenho certeza de que, como todos que vão para lá e voltam, vocês também voltarão diferentes. Terão uma experiência marcante para toda a vida. E assim como estarão na Jerusalém terrestre, vão ter o desejo de um dia estar na Jerusalém celestial, na Canaã celestial. Então fica aqui o meu abraço para vocês, como disse o professor Roger, eu tenho um compromisso em seguida, mas eu não queria deixar de passar aqui e ver o rostinho de vocês e deixar essas palavras de motivação, né? Para que nós oremos e façamos nossos planos no sentido de janeiro do ano que vem, estarmos juntos nessa viagem que vai marcar a nossa vida, tá bem? Eu acredito que o que mais nos une aqui como grupo são basicamente duas coisas: o nosso amor por Jesus e o nosso amor pelas coisas relacionadas com Jesus. E nessa viagem teremos as duas coisas e muito mais. Andaremos por onde Jesus andou. Veremos lugares que foram palco de acontecimentos que a gente lê na Bíblia. Mas ver isso e depois que você voltar para casa, ler de novo, tendo tudo isso na memória, é uma experiência totalmente diferente. Dizem alguns professores, né, professor Roger, de teologia, que viajar para Israel equivale a praticamente um curso de teologia, se não pelo menos metade de um, né? Então vai valer muito a pena, gente, vai valer muito a pena. Continuemos orando
unidos nesse propósito, e eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar grandemente, tá bom? Um abraço a vocês e fiquem aí com a companhia grata aí da minha irmã e também do professor Roger. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Michela, pastor. Eu vou explicar hoje, acho que alguns estavam na última reunião, então eu vou explicar um pouquinho do roteiro aqui para vocês. Agora a gente já tem um roteiro mais já direcionado. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roger. Eu tenho a formação a mesma do Michelson, em teologia, também tenho formação em outras áreas também, e me especializei nos últimos 20 anos naquela região ali. Nos 20 últimos anos, aí eu estou lá todos os anos, às vezes mais de uma vez por ano, e fui adquirindo tanto o conhecimento da região quanto da operação de um grupo na região, né? Todos os anos eu estou com grupos lá. Agora tem até diminuído, tem feito um grupo por ano, mas às vezes eu fazia mais, fazia dois, às vezes até 3 grupos por ano. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês do roteiro. Se alguém quiser me interromper em qualquer momento, pode interromper, perguntar, no final a gente faz perguntas e tal. Mas eu vou introduzir um pouquinho para vocês o porquê desse roteiro, o que é diferente, tudo isso aí para vocês. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Aí. Olha, deixa eu voltar aqui. Para aqueles que não viram na outra apresentação, né, eu tentei pôr fotos aqui de grupos de janeiro, que marcam as roupas de janeiro, como são, tudo. Então, assim, janeiro é um mês, é inverno em Israel, não é um invernão como o da Europa, mas é um inverno. Eu gosto bastante de janeiro, porque épocas do ano que são quentes são muito quentes. Agora, por exemplo, eu vou levar um grupo de verão lá, aquele calor forte. Tem lugares que a gente pega 50 graus, 48, 46. Então é muito alto. Mas é um calor bem suportável porque não é como o nosso, é um calor seco. E o frio também é um frio, talvez, como o de Santa Catarina, mais ou menos, assim. Não muda muito, assim, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas tem dias de sol, os dias são de sol, a noite esfria no final do dia. A noite é bem gostosa, bem friazinha. E de manhã tá frio. Aí logo que sai o sol já vai esquentando. O Egito é quente mesmo no inverno. Israel já quando chega mais para o norte, esfria um pouquinho, tá? Esse é o lugar mais frio que nós estamos na viagem toda, que é o Monte Sinai. O resto não é tão frio assim. E eu vou pôr um pouquinho do roteiro para vocês verem. Então vejam. O que nós vamos fazer de roteiro aqui, gente? Olha, a gente chega, o nosso voo vai chegar por aqui. E a saída a gente não sabe se nós vamos sair por Jerusalém, se nós vamos fazer uma outra saída. Mas a chegada, ela está definida. Os voos são definidos 300 dias antes da viagem, mais ou menos. Então, como nós vamos viajar em janeiro, agora de fevereiro para março, a gente já tem definido por onde vamos sair daquela região. Mas chegada vai ser pelo Cairo, né? Então, o Cairo, a gente vai descer aqui, olha. O Cairo está aqui bem pertinho do Delta do Nilo. O Delta do Nilo é mais ou menos onde o povo de Israel viveu, tá? Aqui para baixo, no sul do Egito, norte da África, é muito deserto, tá? E o Egito inteiro hoje só é 6% habitado. E o Cairo, que é a capital, tem como, deixa eu pensar, perto de 26, 27 milhões de pessoas, tá? Contando com o Cairo ABC, muito grande. Então, nós chegamos aqui, onde está a parte verde do Egito, graças a essa ramificação aqui do Nilo, né? O Nilo corre daqui para cá. Então, essa delta do Nilo é onde a parte rica do Cairo, né? Então, descemos aqui, ficamos alguns dias aqui, depois nós vamos entrar nesse canalzinho aqui, o canal de Suez, tá? A gente vai cruzar, então, aqui por baixo do mar, né? Pelo Suez. O Suez é um canal que liga esses dois aqui por baixo do mar, e a gente desce para o Sinai. Esse caminho aqui, gente, mais ou menos é o caminho que os filhos de Israel fizeram, tá? Não tem outro caminho, né? O Sinai, ele está nessa península, tá? Nesse pico aqui, tá? Então não tem outro caminho. Aqui é onde eles viviam, que está perto de Goshen, nessa região. A gente vem, só que eles não cruzaram pelo Suez, né? Não tinha o Suez, teve que abrir o mar, né? A gente, num lugar que, mais ou menos na região que abriu o mar, a gente vai passar por um túnel embaixo do mar, tá? E daí nós vamos então para a região do Sinai.
Do Sinai, a gente passa uma noite aqui, para vocês conhecerem o Sinai. Então, a gente sobe para o sul de Israel, que é o sul de Israel. É um bico que divide Egito, Israel e Jordânia, tá? Eilat. Então, a gente vai aqui nesse sul de Israel e a gente vai entrar em Israel e vamos fazer Israel inteiro. Eu vou mostrar no mapa de Israel, isso aí para vocês, tá? Então, olha só. Se eu pegar o caminho dos filhos de Israel, eles viveram nessa região aqui, olha, Pitom, Ramsés, o Cairo está aqui, tá? O Cairo está nessa região. Eles viveram nessa região aqui. Nós vamos sair, então, aqui do Cairo. Eles cruzaram o Mar Vermelho por aqui, nós vamos cruzar bem perto, só que por baixo. Aí nós vamos descer, tá? O Sinai está aqui nesse bico aqui. Então, todo aquele caminho que eles fizeram, Mar, Elim, deserto de Sim, Refidim, tudo isso aí, é esse caminho que nós vamos descer, tá? Daqui, nós vamos subir, que, em tese, eles ficaram 40 anos rodando essa península, tá? Então, aquilo que a gente fala, os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, foram aqui, foi tudo aqui nessa península aqui, que, na verdade, nós vamos gastar o quê? Daqui a aqui, 5 horas. E 4 horas e pouco, 5 horas, tem um pedaço que nós vamos gastar aqui. Depois daqui até aqui, nós vamos gastar 2 horas e pouco. Tá? Então, para vocês terem uma noção, o que eles fizeram em 40 anos, ficaram rodando, nós vamos fazer ali em horas. Tá? Bom, aí nós vamos entrar em Israel aqui. Tá? A única diferença é que nós vamos, em vez de entrar pela direita aqui, que é aqui onde é a Jordânia, nós vamos entrar pela esquerda e vamos subir o Aravá. Tá? Então, num mapa mais atualizado, seria isso aqui que a gente faria, né? Canal do Suez está aqui, descemos até o Sinai, que está aqui, ó, o Sinai está exatamente aqui, subimos aqui para entrar em Taba, é o Eilat aqui, tá? Bom, aí nós entramos em Israel, por aqui. Então, Israel é essa faca, a gente chama de uma faca isso aqui, tá vendo? Olha, essa ponta aqui, tá? E aqui fica a Jordânia. Esse canto todo aqui é a Jordânia. Então, de Israel, nós vamos entrar aqui em Eilat, vamos subir todo o sul de Israel, que é o deserto, né? E vamos chegar na região do Mar Morto. Nós vamos dar uma parada no Mar Morto, eu vou mostrar depois no roteiro para vocês conhecerem aqui, né? Ou a gente vai dormir aqui embaixo, ou vamos dormir aqui. E daqui a gente segue para dormir aqui em Tiberíades. Então, aqui concentra bastante da história dos patriarcas. Tá? Aqui nessa região aqui onde está o Mar Morto, nós vamos estar na região de Sodoma, Gomorra, toda essa parte sul, a parte desértica, né? Daqui, gente, nós vamos subir pelo Vale do Jordão. O Jordão é esse fiozinho que está aqui, tá? E nós vamos até Tiberíades. Boa parte do ministério de Jesus está concentrado em volta desse lago, tá? Aquela profecia de Isaías, depois da guerra com os assírios ali, né? Que fala, ela dá a ideia que o Messias, aquele menino que nasceria, se não me engano, Isaías 9, ele iria para a região de Naftali, Zebulon e Naftali, que é essa região aqui. Então, Jesus vai morar aqui está Cafarnaum, Magdala, Corazim, todas aqui, boa parte das curas de Jesus, da troca que ele faz com o povo no texto bíblico, nos evangelhos, né, está em volta aqui desse lago, né? Até Nazaré, mais ou menos aqui, mas está em volta desse lago. Às vezes um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas está nessa região aqui. Então nós vamos gastar muitos dias aqui, tá? Para cobrir todo o ministério de Jesus. Cobrindo o ministério de Jesus, nós vamos descer e fazer esse miolo aqui, ó. Nesse miolo tem muita história bíblica também, tá? Aqui estão as Decápolis. Aqui, ó, por exemplo, tá o Monte Carmelo. Então nós vamos fazer todo esse miolinho aqui. E desse miolo aqui, nós vamos então terminar nossa viagem os 4, 5 últimos dias, 4 dias para 5 aí,
em Jerusalém, que é onde finaliza a história de Jesus, mas onde finaliza a história de Jesus, vamos dizer assim, como aquele que andava no meio do povo, mas aqui concentra a história de Davi, a história do templo, a história de Salomão, a boa parte da história de Israel também precisa de Jerusalém para ser contada, né? E aqui tem muita coisa para ver, então nós vamos ficar alguns dias estacionados aqui, nós vamos até o final da nossa viagem praticamente aqui, né? Quando saírem os voos, que vão sair, vamos dizer, daqui um mês alguma coisa, de tudo que eu vou mostrar para vocês, eu vou acrescentar algumas coisas. Eu só não sei se nós vamos acrescentar desse lado aqui, ou eu e a Michelle, nós estamos pensando num plus aí para vocês, que não custaria nada mais, mas dependendo do voo que a gente conseguir, a gente faria uma coisa ou outra. Então, eu vou mostrar o grosso, mas nós vamos acrescentar mais coisas que vai depender desse voo. E dependendo de onde vai ser o voo, nós vamos fazer um acréscimo de uma forma ou de outra, tá? Mas vamos lá. O que você precisa fazer uma viagem dessa, gente? Quanto a documento, tá? Você precisa de passaporte, com validade de 6 meses depois da viagem. Então, se a gente vai embarcar em janeiro, se o seu passaporte vence antes de julho do ano que vem, você tem que fazer outro, tá? O passaporte pode ter 7 meses da data do retorno da viagem. Então, se o passaporte vence, vamos pensar, agosto do ano que vem para cá, já faz outro, tá? E você precisa da vacina de febre amarela. Então, para entrar no Egito, a gente precisa da vacina de febre amarela. Então, todo mundo tem que tomar ela. Depois eu vou explicar para vocês como que é fazer para pegar o certificado dela, tudo mais. É uma coisa bem simples, tá? O Egito não tem febre amarela. É para você não levar a febre amarela para eles, tá? O que nós vamos fazer no Egito, gente? O Egito, assim, ó, ele tem 2 focos, tá? A gente fica com aquele, talvez está mais ligado aquilo que que a gente conhece do Egito mais pela literatura que a gente estudou na escola e tal. Então a gente foca mais na região do Cairo e do Sinai, tá? O Sinai porque tem toda a história bíblica do Sinai, e o Cairo porque se você for no Egito, você tem que ver lá as pirâmides, o Museu do Cairo, a Cidadela de Saladino, essas coisas. Tem um outro foco que se usa no Egito também, que é fazer o Vale dos Reis lá embaixo, né? Mas a gente precisaria de muitos mais dias para fazer e ficaria longe da rota que a gente vai seguir para Israel. Como o centro nosso é Israel, que a gente vai estudar mais, então a gente vai dar uma pincelada aqui no Egito, nessa parte das pirâmides, das principais pirâmides, né? O Egito tem 100 e poucas pirâmides, e daí seguimos, então, viagem já em direção ao Monte Sinai, né? Então, vamos lá, nós vamos fazer lá as principais pirâmides, depois nós vamos para a Cidadela de Saladino, para fazer uma introdução ao mundo muçulmano, ao mundo sunita, aquilo que vai mexer muito com vocês ali, vocês vão ver vários setores do mundo sunita, né? No Cairo é um tipo de sunita, no Sinai é outro tipo de sunita, isso tudo vai mexer muito aí com vocês, tá? Cidadela de Saladino, Mesquita de Alabastro, né? Daqui da Mesquita de Alabastro, nós vamos seguir para o mercado Khan el-Khalili, né? Então, assim, sempre eu vou dar tempo para vocês comprarem. Mas, assim, como o tempo nosso é curto, o que diferencia essa viagem de uma viagem comum, tá? Ela é focada no estudo, não no turismo. Então, vocês fazem muito turismo, mas o centro da viagem que eu faço é estudar. Eu criei ela para pastores, né? Então, assim, eu fui para lá a primeira vez, há 20 e poucos anos atrás. Eu gostei pra caramba, mas eu achei que faltava essa coisa do aprendizado. Era muita foto, muita coisa assim, mesmo, estudar mesmo nos locais não tinha tanto, assim, né? Eu achei que faltava, então eu achei que deveria colocar um foco no aprendizado. Então, nós vamos aprender muito, ouvir muita coisa, e é muita coisa mesmo, a ponto que lá pro 4º dia você já não vai lembrar mais do que você viu no primeiro, por causa do volume de coisas, né? Quando chegar em Israel, então, cada 2 dias você vai esquecer tudo, porque é um volume de coisas muito grande. Mas, ao mesmo tempo, não é cansativo. Você vai ver que não é cansativo porque uma coisa é você aprender numa sala de aula, né? Com um projetor, com um gráfico, uma coisa tal. E a outra coisa é você aprender em loco.
Você está andando no lugar e você está estudando, você está trocando, você faz uma pergunta, mas explica como é isso, como é aquilo, tal. Então isso tudo muda, vai mudar muito a perspectiva do aprendizado de vocês, tá? O Khan el-Khalili é um mercado, gente, eu não sei quem estava na outra reunião, mas eu já expliquei, como os mercados, isso chama shuk, né? É muito grande, sem fim de lojas, nós vamos chegar lá provavelmente à noite, final do dia já, porque o dia escurece cedo nessa época do ano. 5 horas ele está escurecendo, nós vamos chegar lá mais tarde que isso. Nada aí tem preço, é quanto ele olhar para você, ver seu óculos bonito, o relógio bonito, ele vai ser mais caro que um que tiver com relógio feio, com óculos feio, com a blusa suja. Então não tem preço, ele vai olhar para você e vai dar um preço. E aí, quanto você aguentar brigar, é quanto vai custar. Nada daí presta, é tudo daí chinês, né? É um lugar que, se você falar assim, não, eu estou vendo um relógio aqui, um Rolex, está muito barato, não é Rolex. Então, não tem nada daí que você fala, não, isso é nada, é tudo porcaria. É tudo coisa interessante, é barato, né? Eles vão pedir caro. Então, uma coisa que eles vão pedir $100, você vai comprar por $6. Se você aguentar o tranco. Se você não aguentar, você vai pagar 80, 70. Então, ele vai pedir um valor, você vai falar, não quero, você vai sair, ele vai buscar você, ele vai trazer, ele vai dar chá, vai isso aqui, né? Essa guerra toda aí é quanto você vai pagar, tá? Então, ele é um típico mercado do Oriente Médio e vai ser bem legal isso para vocês. Ele é sem fim de coisa, tá? É sem fim. Mas você vai ver, quando você chegar no ônibus depois, sempre vai ter isso. Um vai chegar contando vantagem, falando, nossa, eu comprei uma blusa, ele queria $100, eu paguei $12, eu acabei com ele. Aí vai chegar um depois de você e falar, eu paguei 3. Aí o outro vai falar, eu comprei 5 por 2. Quer dizer, depois que você comprou, gente, esquece quando você pagou isso aqui. Entendeu? Esquece. Porque como nada tem preço, né? A mesma coisa vai acontecer com os papiros depois. Bom, vamos lá. Numa viagem de inverno, vocês têm que cuidar um pouquinho com as malas, porque vocês acabam saindo do Brasil com as malas mais cheias por causa de casaco. Tá? Então, vocês têm direito a 2 malas de 23 quilos. Tá bom? Então, cuidem disso. Vocês têm 2 malas de 23 quilos, mais uma mochila de mão. Tá? Então, vocês cuidem com o peso das coisas. Aí, dentro da mesquita, que vocês vão ter uma aula, né? Mesquita de Salahuddin, e daí nós vamos seguir para o Sinai. Sinai, do Cairo ao Sinai, são como 500 quilômetros, mais ou menos. Uma estrada ótima, mas não tem 2 paradas de posto, 3 paradas de posto de gasolina para ir banheiro, comprar uma coisinha para comer. Então, nós vamos fazer essas paradas, que a gente chama de parada hídrica, você vai conhecer bem, você vai lá, e seguimos para o Sinai. Nós vamos chegar no Sinai, gente, à noite, provavelmente. E o Sinai é um lugar que é frio à noite. De dia é calor no Sinai, mas de noite esfria bastante, bastante, bastante. Nós vamos ficar no hotel no pé do Sinai, tá? No pé do Sinai existem 2 hotéis e depois os outros hotéis estão muito longe já. Então nós vamos ficar no pé do Sinai. Como mais ou menos 2 quilômetros do Sinai, tá? Esses hotéis no passado não eram bons, hoje eles estão bem melhores, a comida é melhor. No passado eles eram hotéis bem simples, agora eles melhoraram bastante, faz uns 4 anos. E a comida é boa, os quartos são bons, agora o lugar é bem bonito do hotel, sabe? Mas só tem esses 2, não tem, o governo está construindo um 3º hotel lá. Então é o seguinte, todo mundo tem direito a ficar no quarto do hotel, na viagem inteira. Os quartos têm ou 2 camas de solteiro ou uma de casal. Quem vai com criança tem 2 camas de solteiro ou uma de casal, mais um sofá-cama, às vezes, ou uma cama menor. Então, todo mundo tem direito de ficar no quarto. Alguns querem subir o Sinai. Todo mundo vai conhecer o Sinai. Vou levar vocês para conhecer o Sinai. Só que subir o Sinai é para quem tem capacidade física boa, né? Eu mesmo sofro para subir, às vezes. Eu já fui mais de 50 vezes no Sinai, eu já subi. Então, assim, se você pensa em subir o Sinai, ou subir uma parte do Sinai, você tem que se preparar fisicamente, tá? São 7 quilômetros,
Você pode fazer dos 7 quilômetros uns 4,5 com um camelo, tá? Eu recomendo que vocês façam um camelo, alugam um camelo, custa como $25 mais ou menos. O camelo te leva, porque você vai subir à noite. Todo mundo vai para o hotel, todo mundo vai jantar, todo mundo vai descansar. Quando for mais ou menos 1 hora da manhã, quem me der o nome, que quer subir, eu vou chamar nos quartos e daí nós vamos subir. Vai estar bastante frio. Esse é o lugar frio da viagem. Mas eu vou falar bastante frio, vai estar 1 grau, 2 graus. Tá? E às vezes lá em cima fica negativo. A subida com o camelo, ela é muito bonita porque você vê aquele céu maravilhoso, o céu é muito lindo no Sinai, né? Mas você não enxerga o caminho mesmo. A beleza do caminho está na volta, você volta na parte clara do dia, né? Então, assim, eu recomendo que quem quiser pegue um camelo, não gasta a perna para subir, para vocês gastarem a perna para descer, tá? Quem que for subir o Sinai tem que levar casaco bom, por causa do frio, né? Não é muito casaco muito pesado, é casaco bom por quê? Você vai estar com uma camiseta, uma coisa para, como um moletom, um fleece, chama, não sei como chama aqui. Fleece é um material assim, como uma sobrepele, né? E um casaco por cima que corta o vento. Não adianta pôr mais que isso, porque você vai suar, vai molhar, é pior. Touca, né? E é assim que nós vamos subir. Aí tá a turma que subiu em janeiro, essa aqui é a turma do Brooklyn, aqui de São Paulo, essa aqui é a turma de Curitiba, do Rio de Janeiro também. Então, assim, quando o sol sai, esquenta na hora, mas durante a noite é frio. O objetivo nosso, qual que é? É ver o sol nascer lá de cima. Existem 2 lugares para a gente ver o sol. Um é um point que o camelo para, antes de você, quando dá 4,5 km, ele para num lugar que é bonito demais ver o sol nascer ali. E quem quer subir até o topo, são mais uns 2 quilômetros, e você pode subir até o topo lá, tá? E eu geralmente paro onde para os camelos, mas um beduíno leva quem quiser até cima. O objetivo é ver o sol nascer ali. É lindo, tanto no topo quanto embaixo. Essa é a minha turma agora de julho, antes da pandemia. Eu fiz mais uma turma agora em julho passado, mas esse aqui é o julho antes da pandemia, né? A ideia, quem for ficar parado comigo, onde a gente vê o sol nascer do platô, é essa visão que vocês vão ter. Os beduínos param com a gente ali e o sol nasce ali atrás dessa montanha, mais ou menos, tá? Não tem idade, mas é bem difícil. Esse é o único passeio difícil. O resto da viagem inteira, gente, se você quiser fazer com andador, com bengala, cadeira de roda, você faz. Já levei muitas pessoas com andador fazer essa viagem. O Sinai não dá. O Sinai é para quem tem capacidade física, mas física mesmo. Tá? Se você não tem, geralmente sobe 20% do grupo só, 80% fica no hotel. Tá? E até lá você vai pensando se você vai querer ou não, e se você for querer, você se prepara. Tá? Bom, quem subir o Sinai vai fazer o culto lá em cima. Quem não subir, a gente vai conhecer o Sinai pela manhã. Tá? Então, quando clarear o dia, ou quando a gente chega, ou quando a gente vai sair, a gente vai lá conhecer. Mas geralmente de manhã a gente vai conhecer, porque no inverno escurece cedo, é melhor conhecer de manhã. Tá? A beleza está onde? Na descida. Tá? Porque subir a beleza são nas estrelas, você não vê o caminho. A descida é muito bonita. O caminho do Sinai é lindo. Ele está praticamente igual quando Moisés subiu, não tem corrimão, não tem nada, não tem banheiro, não tem nada. Agora a parte de baixo fizeram um concreto, fizeram umas luzes, mas isso é coisa de 1 ano e pouco agora, né? Não tinha nada antes, né? Então tá aí. A gente vai entrar pelo mosteiro aqui, né? E esse é o hotel que a gente fica. Tá? Esse é o hotel que a gente fica, não é um hotel ruim, é o mais simples da viagem, mas é um hotel razoavelmente bom. No Cairo a gente fica num hotel bom, muito bom, inclusive. O Cairo só tem um cuidado, vocês não podem tomar água do Cairo, nem aqui pode tomar água. Então, nesses lugares, a gente tem que comprar água barata, mas a água do Egito dá uma diarreia muito forte na gente. Então, a gente compra água de garrafinha e só lembrar de ir no chuveiro, você não abrir a boca, não escovar o dente para a água. Depois que você entrar em Israel, você pode usar água, tomar água de qualquer torneira o tempo todo, que não tem mais problema. Mas essa parte, a água é complicada para tomar. Bom, essa é a turma que ficou embaixo, para fazer o culto no pé da montanha, né? E aí a gente segue para Israel. Quando a gente vê essa ilha, a gente está chegando já em Israel, e vamos entrar em Israel, e daí começamos nossa viagem por Israel, né? Primeira cidade é Eilat. Eilat é uma cidade
muito bonita. É como uma Las Vegas, assim, não sei, uma cidade no deserto. Linda, linda, linda. É onde ficava muito das riquezas de Salomão. Na Bíblia chama Etzion Geber, tá? De Eilat, eu pus aqui essa possibilidade aqui, mas nós vamos pensar nela no final. Na verdade, depois de Eilat, nós seguimos para cá. Chama En-Ged, tá? En-Ged é onde o rei Saul encontrou Davi, naquela gruta. É uma mistura de deserto com água, com piscinas ali, tá? De En-Ged, nós vamos para Qumran, para ver onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. A gente vai começar a estudar como formar os grupos políticos que estavam presentes no período de Jesus. E aqui é um lugar excelente para começar. Então a gente vai ver documentação do texto bíblico e como começar a formar os grupos. Aqui a gente vai estudar os essênios, que é um dos grupos que tinha. Tá? Bom, se vocês terem uma noção, esse aqui é um grupo de janeiro. Então, aqui já é bem mais quente do que o Sinai. Você vê que a turma está de camiseta, um casaquinho leve. O Sinai é o único lugar frio mesmo que a gente vai. Tá? Bom, daqui nós vamos para Massada, né? Quando nós entramos em Israel para frente, gente, tudo tem bonde, tem trenzinho, você não precisa fazer grandes subidas, andar demais, não precisa. A única coisa que vai acontecer isso é no Sinai, tá? Então aqui a gente pega um bonde, sobe até o topo daquela montanha ali, e a gente vai estudar agora as coisas do período de Herodes, que morreu antes de Jesus nascer, 6 ou 4 antes de Cristo. E depois nós vamos estudar um pouco das revoltas judaicas que aconteceram em torno do ano 70, aqui no caso essa aqui, 72. Tá? De lá, nós vamos seguir para o Mar Morto. Aqui é o deserto da Judéia, tá? Nós vamos seguir para o Mar Morto. O Mar Morto é bom de entrar nessa época, porque apesar do clima não ser muito quente, o sal do mar não deixa de ficar gelado para você. Então ali vocês vão ter a oportunidade de entrar no mar, tirar foto. O Mar Morto não é um mar como um mar de onda, assim, sabe? Ele é como um lago, tá? Mas água muito salgada. Esse dia eu falar para vocês, olha, homem não pode fazer barba, as mulheres não podem raspar a perna porque arde muito, né? E daí vocês vão passar um tempinho ali no Mar Morto. Esse é o grupo de julho passado. Usar o barro do Mar Morto. Então, depois que a gente fizer aqui o Mar Morto, a gente entrou por aqui, ó, em Eilat, subimos, né? Fizemos aqui Massada, aqui. E daqui, nós vamos subir agora, então, para vocês, para a região do Ministério de Jesus. Então, agora nós vamos para um outro tipo de país. Aqui é uma área verde, é uma área de fazendas, é tudo muito... É diferente da paisagem que vocês viram até aqui, de deserto, de onde o povo de Israel andou. Agora aqui é tudo verde, é outra coisa, tá? O Ministério de Jesus está alocado numa região de gente do campo, tá? Então, nós vamos pegar um barco. Primeiro nós vamos fazer toda essa história por dentro do mar. O Mar da Galileia também é um lago. Não é um mar como o Mar Mediterrâneo, é um lago também. Só que de água doce, né? É diferente do Mar Morto. Então a gente vai fazer por dentro, com barco, toda a história. Depois nós vamos descer e nós vamos fazer cidade por cidade do Ministério de Jesus ali em volta, né? Nós vamos gastar mais tempo nessa cidade, que é Cafarnaum, tá? Por quê? Porque a maior parte dos eventos da vida de Jesus no norte do país estão nessa cidade. Então aqui que ele curou a sogra de Pedro, a filha de Jairo, que descem aquela pessoa pelo telhado. Então, muito da história de Jesus está nessa cidade. Nós vamos gastar um bom tempo nela aqui. Tá? De Cafarnaum, nós vamos passar por Tábriga, onde foi a multiplicação dos pães, e vamos para o Monte das Bem-aventuranças, tá? Todos esses lugares, o que acontece, gente? A viagem de turismo cristão, ela não se preocupa tanto com os lugares, se são mesmo ou não. A gente usa uma filosofia diferente. Quando a gente chega num lugar que a gente não tem a certeza do lugar, ou que tem mais de uma possibilidade, quando tem mais de uma, a gente vai nos dois. Quando a gente não tem tanta possibilidade, a gente fala, ó, aqui a probabilidade é X, é Y, existe um histórico arqueológico assim aqui não tem, e a gente vai ser muito sincero, porque algumas coisas dá para você localizar bem, outras não. Tá? Então, que é Monte das Bem-aventuranças, depois nós vamos para Magdala,
Migdol, onde vivia Maria de Magdalena, né? Lá tem uma sinagoga, nós vamos parar para estudar lá um pouquinho dessa sinagoga. Vocês vão ver muito a sinagoga, como funcionava, etc. e tal, né? Depois nós vamos para a região do Carmelo, onde existe o episódio lá de Elias, do profeta Elias, né? Mas tem muita coisa para ver aqui também, tá? Na região do Carmelo, a gente vai focar bastante no Vale do Armagedon, tá? Daqui nós vamos para o Jordão, e o Jordão, a água está fria. Diferente do Mar Morto, a água está fria, tá? Dá para entrar normal, mas ela está fria. A gente tem batismos que acontecem ali, várias imersões, mas a água do Jordão, ela vem de um lugar muito gelado, que vamos mostrar depois. Você vê uma montanha coberta de neve, e ela vai descendo, ela cai no vale, cai no lago da Galileia, no Mar da Galileia, depois ela vai descendo aqui. Aqui está bem na saída do Mar da Galileia. Não é o lugar onde Jesus se batizou. Jesus se batizou um pouquinho mais para o sul, tá? Perto do Mar Morto. Mas lá hoje é proibido fazer batismo, porque é muito fininha a água lá. Então você entrou em como 6 metros, você está na Jordânia. E para não ter o problema de pessoas ficarem interpaíses ali, então você tem que fazer mais para cima hoje. Eu vou mostrar para você onde foi, mas aqui a gente pode fazer mesmo, tá? Então, quem quiser fazer sua imersão, renovação de votos, tal, é ali. Vocês têm que só me avisar um dia antes para preparar os certificados. Lá tem gente que faz, como o filho do Michel, o batismo mesmo, tem gente que faz renovação de votos, tem gente que é batizado, tá? Bom, de lá nós vamos para Nazaré. Nazaré, a gente vai ter visitar uma vila para entender como eram as coisas no período de Jesus, como era uma casa, como era uma cozinha, como era uma marcenaria, como era uma sinagoga, do que vivia, como fazia roupa, como tingia tecido. Tudo isso aí nós vamos ver aí, né? Depois nós vamos para o Vale do Armagedon, estudar essa questão toda do Armagedon, nessa montanha que é um cemitério, na verdade é um cemitério de 30 civilizações. Então, nós vamos ver por que morreu tanta gente nesse lugar, e daí a gente vai estudar o Armagedon aqui, porque esse é o lugar que se fala, que chama Armagedon, né? De lá, nós vamos para Corazim, tá? Corazim, daquela cidade amaldiçoada, que Jesus falou, ai de ti, Corazim, Magdala, Betsaida. Então nós vamos parar em Corazim. De Corazim, nós vamos bem perto do Hermon, que é onde eu falei que deixa a água do Jordão fria, tá? Nós vamos para o lugar onde Jesus e Pedro se conversam, né? Que Jesus pergunta para Pedro, quem você acha que eu sou? Daqui a gente segue para toda a costa ali, a gente vai em direção a Haifa, né? Vamos dar uma paradinha nesse lugar, Gamashloshá, vou chamar também En Harod, que é onde Gideão junta os seus homens para a batalha, né? Beit Shean, que é uma cidade romana, né? Soldados romanos. Vocês vão ter toda a noção da vida romana no período de Jesus. A cidade é excelente para explicar isso. Ela tem as saunas, os banhos, shopping, anfiteatro. Então nós vamos gastar um tempinho bom, né? Daí nós vamos para Quessaria, Cesareia, né? Onde ficava o governo central de Jerusalém. E de lá nós vamos agora gastar todo o resto da viagem em Jerusalém, tá? Lá ficava o governo de Israel, desculpa. Então aqui, ó, nós vamos começar pelos montes em Jerusalém. Chegamos em Jerusalém, vamos para o hotel. Jerusalém, o clima, lá onde a gente vem vindo, o clima é mais quente, tá? Aqui o clima baixa um pouco no final do dia, tá? Então nós vamos para Jerusalém. Jerusalém a gente vai ter uma visão geral das montanhas, que é o Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, o vale do Terapion, o vale do Inon, onde que foi tal coisa, onde foi. Então a gente vai ter primeiro uma noção geral. Depois que a gente fizer essa visão geral, a gente vai começar a entrar na cidade. Então nós vamos fazer aqui o Gatshmanim, o Getsemane, depois nós vamos fazer todos esses lugares. A gente tem uma aula. Uma vez por dia, a gente vai fazer uma coisa, uma ou mais vezes, uma coisa mais sermônica. Então, assim, todos os lugares vão ter as explicações. Mas vão ter alguns lugares que o professor Michel vai falar. Então, daí ele vai dar um toque espiritual à coisa que vocês estão vendo mais pela parte técnica. Tá? Depois nós vamos para o lugar onde acontece o começo do julgamento de Jesus.
né? O primeiro julgamento, que é o julgamento judaico, o lugar que ele ficou preso. Nós vamos estudar um pouco de julgamento, como foi, por que acusaram, qual a diferença do julgamento que vai condená-lo mesmo, que é o julgamento romano, né? De lá nós seguimos para o cenáculo, onde foi a Santa Ceia. Depois nós vamos para o lugar onde foi o julgamento romano de Jesus, nós vamos entender a diferença de um e de outro, né? E o peso político de um, de outro, etc. e tal. E eu vou tirar um dia para a gente fazer tudo do templo. Então nós vamos fazer as escavações do templo, o túnel rabínico, o muro das lamentações. Vamos gastar um dia só de templo, tá? Então, esse dia vai ser um dia até bem pesado, porque nós vamos andar bastante por baixo da terra, tá? Vocês vão ter um tempo para ir lá no muro, colocar os seus pedidos, fazer suas orações ali, vocês vão entender bastante o porquê disso do muro, eu vou explicar bem. Nós vamos entrar por baixo da terra e nós vamos fazer... Jerusalém foi destruída 19 vezes. Então existem a Jerusalém que está hoje, e tem muita coisa da Jerusalém de Jesus, anterior a Jesus, e tem pedaços que Jerusalém está para baixo da terra, alguns níveis, tá? Então, nós vamos descer alguns níveis desses, e nós vamos caminhar pelas ruas de Jerusalém do passado também, né? A de Davi, que está 1000 anos antes de Jesus, por exemplo, tá? Então, nós vamos caminhar por essas ruas, mas ela hoje está abaixo da terra. Então, o único lugar que eu falei para vocês mais apertado que a gente passa é esse, que é como 20 metros, 30. O resto é tudo muito grande. Esse é o caminho que a gente faz. A gente entra aqui do lado do muro e faz tudo isso aqui por baixo da terra. E vamos sair aqui onde for o julgamento de Jesus. Tá? Geralmente, olha uma pessoa aqui, gente, olha a altura de um túnel desse. É muito bonito lá embaixo, é muito bem iluminado, é muito bem ventilado, de muito bom gosto lá embaixo. Tá? Depois nós seguimos para uma maquete. Então veja, primeiro eu dei uma geral por fora da cidade para vocês. Depois eu entrei na cidade com vocês. Agora que vocês já tiveram uma noção externa e uma que vocês foram andando por tudo, nós vamos para essa maquete que é gigantesca e nós vamos rever tudo que a gente viu. Falar, tá vendo? Jesus entrou aqui, fez tal coisa aqui, não fez aqui por isso, fez aqui por isso, aqui é o lugar que ele saiu, aqui aconteceu isso, aqui foi tal problema, aqui foi isso, aquilo. Então agora vocês vão ter uma visão muito gel de tudo o que aconteceu, porque vocês já viram por fora, já entraram, e agora nós vamos ratificar as coisas aqui, depois nós vamos voltar um pouquinho para a cidade. Tá? Bom, algumas coisas existem mais de uma possibilidade. Por exemplo, o túmulo que Jesus foi colocado existe mais de um. Numa viagem de estudo, a gente tem que ir nas duas e entender o porquê de uma e de outra. Numa viagem turística, a gente vai naquela que for mais próxima do seu credo religioso. Então, se você é católico, você vai numa, se você é protestante, você vai no outro. Tal. Numa viagem de estudo, você tem que ir nas duas e entender o porquê de uma e de outra. Qual que é mais possível, qual que é menos. Aqui nós vamos, no caso, nas duas. Tá? Então, vamos lá no Jardim da Tumba, vamos no Santo Sepulcro também, né? Vamos no tanque de Betesda, né? Hoje ele está assim. Aqui embaixo, junto à água até hoje, tem a mesma mina, tudo. Isso aí não mudou nada, tá? Do tanque de Betesda, se tiver aberto, eu não pus no roteiro, mas a gente vai passar pelo Siloé. E agora eu vou fazer um dia com vocês, que é uma coisa que os cristãos quase não fazem, um dia sobre a história do país e a história dos judeus. Então nós vamos fazer o Museu da Bíblia e o Museu do Holocausto, onde eu vou contar um pouco da participação cristã, inclusive adventista, em toda essa história que envolveu o Holocausto, a Alemanha, a influência do protestantismo, as pessoas que fizeram coisas boas, as pessoas que fizeram coisas ruins. Vocês vão entrar bastante nesse mundo agora. É um museu bem triste, mas é muito interessante para você aprender, que vai ser uma das coisas que vai mais mexer com vocês na viagem, vai ser essa parte, inclusive, né? Que não tem nada a ver com a história bíblica, mas vocês vão andar num país que vai mexer muito com vocês. O Egito, se você nunca foi, você com certeza viu no livro de história, tá? Mas assim, o Egito lá é uma bagunça, né? É exótico. Quando você entrar em Israel e ver assim, tudo organizado, tudo limpo,
Um país que nasceu em 1948, gente. Tudo funcionando, uma segurança incrível. Você não tem medo de andar na rua. Você pode andar a noite inteira na rua, não é assaltado. Você pode andar com joia, com dinheiro, com relógio. Você fala, como que isso tudo vai impressionar vocês? Então, no final, eu vou explicar o estudo, por que de tudo isso para vocês. Aí vocês vão ter um dia tendo a história mais moderna do país. Tá? E ver como influenciou os grupos, como a história bíblica influenciou isso, como ela não influenciou. Vai ser bem interessante esse momento para vocês. Né? E agora eu vou levar vocês também no Museu da Bíblia, porque vocês foram nos lugares que foram achados as coisas, no caso dos pergaminhos, mas vocês não viram os pergaminhos, agora vocês vão ver os pergaminhos. Tá? Vou explicar um pouquinho para vocês da política do país atual, um pouco da antiga, um pouco da bíblica. Vocês vão ter uma visão um pouco geopolítica, geoestratégica da coisa, né? E daí nós vamos para Palestina, que vocês conhecem como Palestina, né? Porque onde Jesus nasceu está dentro da Palestina, né? Palestina, Palestine, quer dizer terra de filisteu, Palestine. A letra P e a letra F é a mesma no idioma hebraico, tanto no hebraico como no aramaico. Então, Palestine, Palestina, quer dizer terra de filisteu. É uma forma que tanto os gregos como os romanos mais usavam, mais os romanos, os gregos nem tanto, usavam para falar que era uma terra que não era de judeus. Tá? Então, quando a gente vai para a Palestina, é isso que traz a ideia. Mas Jesus nasceu nesse lugar. Belém, Bethlehem, quer dizer casa do pão, está na Palestina. Então, nós vamos cruzar os muros da Palestina e vamos entrar lá dentro. Pertence a Israel, mas é um outro território, com outro povo, com outra organização totalmente diferente. Tá? Lá nós vamos até a gruta onde Jesus nasceu, então a gente vai primeiro, ela está embaixo de uma igreja, a gente vai entrar pela igreja, vamos entrar na gruta, né? É uma igreja ortodoxa, é uma igreja como bizantina, né? É a igreja mais antiga da região, ela é do século IV para VI. Tá? E depois eu vou dar, de lá, gente, eu vou sair, vocês vão a outro lugar, que é Beit Sahur, que é onde estava o campo dos pastores. Vou mostrar para vocês como era o campo dos pastores, como eram aquelas grutas que tinham ali, por que as pessoas ficavam na gruta. Vocês vão estar num período do ano e provavelmente não é o período que Jesus nasceu, né? Jesus não nasceu no período do Natal, vamos dizer que é o período mais próximo de onde a gente vai. E vocês vão entender o porquê, porque nesse período de frio não tem muito essa ideia de campo dos pastores, os pastores cuidando do rebanho à noite, é muito frio, o rebanho, os pastores ficam dentro de gruta nesse período. Tá? Essa região de Belém é uma região que à noite esfria muito, venta muito, inclusive. Né? Então, vai desmistificar muita coisa para vocês, como, por exemplo, a ideia do presépio que a gente usa lá no Natal, ela nunca existiu, aquele cenário, né? Quando os magos chegaram, Jesus já andava, já tinha 2 anos e pouco, 3 anos. Então, a viagem vai toda desmistificando muita coisa para vocês, né? Aí eu vou dar um tempo para vocês, tanto no mercado judaico quanto no árabe, eles são diferentes, vocês vão ver que é muito diferente. Todas as lojas judaicas, tudo tem preço, e não tem quase nada de negociação. Nada. Se ele falar 100 e você oferecer 80, ele manda você embora e não tem nem vontade de mostrar coisa para você. É muito diferente do árabe. Os israelenses não têm vontade. Você fala assim, eu queria ver esse relógio. Ele fala, você vai comprar? Não sei. Ele fala, então veja aí na vitrine. O árabe não. Se você olhar para uma coisa dele, ele vai te infernizar até você comprar. Entendeu? Então, se você não quer comprar, você nem olha para, porque senão ele vai pegar que você olhou e vai bater ali no você até o final. Então, aquele ali é o mercado árabe, esse aqui é o mercado judaico, né? Vocês vão conhecer nos dois, provavelmente a gente vai comer no judaico, tá? Aí, esses mercados tem tudo, gente, tudo, infinito de coisa, tá? Esses mercados árabes que eu falei para vocês, não tem, tudo é coisa muito chinesa, tá? No judaico, não. Os mercados judaicos, como a cidade de Eilat. Eilat é como Miami. Você entra num shopping, nada tem imposto. Você compra perfume, é tudo verdadeiro. Relógio é tudo verdadeiro. As marcas de roupa são todas verdadeiras. É tudo mais barato. Você vai lá na Zara, lá é muito mais barato. Então, as cidades que são israelenses, lugares israelenses, tudo verdadeiro e é tudo melhor. E não é caro.
os lugares árabes é tudo chinês. Tá? Então aí vocês vão ver e vão escolher lá o que comprar. Agora, depois aqui em Tel Aviv nós vamos embora. Então assim, agora saindo os voos, eu vou acrescentar alguns lugares. E a Michela tem uma proposta bem interessante para vocês, que não vai mexer em nada de preço, só em lugares e um deslocamento grande, que talvez a gente faça. Mas como não saíram os voos ainda, eu vou deixar escondidos. Tá velado para vocês ainda, e é uma surpresa boa. Tá? Ou a gente vai fazer mais lugares aqui dentro de Israel, ou nós vamos partir para mais uma região, dependendo dos voos que o sistema oferecer para a gente, dentro de um preço bom. Tá? Então, em tese, gente, a viagem é isso aí. Tá? Nós vamos cobrir, então, a história do povo de Israel no Egito, a saída do Egito, o período do deserto, o início da monarquia em Israel, cativeiro babilônico, o período intertestamentário, que é do cativeiro até o período de Jesus, e daí a gente vai parar no período de Jesus. Existe uma outra viagem para no futuro, quem quiser fazer, mas tem que fazer essa antes, que é os caminhos de Paulo e as igrejas do Apocalipse, mas daí eu preciso mais 15 dias para fazer. Então, depois, vocês vão ver que eu vou estar dirigindo vocês nessa viagem, provavelmente em julho vai ter a outra já. Agora eu dirijo as duas juntas, inclusive agora em julho. Então, quem fizer essa no futuro, faz a outra, mas aqui nós vamos cobrir até os evangelhos. Depois a gente vai cobrir o livro de Atos, Caminhos de Paulo e Igreja do Apocalipse, que daí a Turquia e Grécia é outra coisa. Tá? Então vamos lá, gente, vou abrir para perguntas para vocês. Vou fechar aqui a apresentação, vou abrir para perguntas. Para que vocês... Algumas dúvidas, lógico que no grupo eu vou tirar a maioria das dúvidas. Vocês não se preocupem assim, quanto de mala eu levo, que documento, qual é a roupa. Tudo isso eu vou gravar vídeos e vou pôr no grupo para vocês. Porque senão eu vou falar agora, você vai esquecer, tudo. Não se preocupa com isso, tá? Valores, Michela, passa, não sei se você já passou para eles, vai passar aqui. Eu vou passar tudo, peso de mala, que roupa levar, o que não levar, como levar remédio, tudo eu vou passar para vocês em vídeos. Nós vamos ter outras reuniões até da viagem. Essa aqui é a reunião para apresentar roteiro e tirar algumas dúvidas, para explicar qual a diferença desse tipo de roteiro para um roteiro turístico. Tá? É uma diferença grande, tanto de volume de lugares quanto de dias, mas não só de dias, porque não é só o volume de dias, é o volume de lugares que você faz por dia. Isso muda muito o preço de uma viagem. Tá? Então vamos pensar assim, se você tem uma noção. Os lugares que uma viagem comum para Israel, principalmente, visitam, são lugares não pagos, pertencem à Igreja Católica. Tá? Os lugares pertencentes à Igreja Católica, eles têm uma filosofia de trabalho. Primeiro, você não sabe se o lugar porque os lugares geralmente são do período bizantino. Mas você não paga para entrar e ele é cheio de lojas em volta para você comprar. Os lugares que são sítios arqueológicos mesmo, são lugares sérios. Mas existem lugares sérios católicos também. Eles são diferentes. Você paga a entrada e não tem lojas em volta. Né? E as entradas não são baratas. Então, vamos dizer que a gente... Só para vocês terem uma noção de como faz esse cálculo. Vamos dizer que a gente ponha num dia a mais, além dos lugares frios, 4 ou 5 lugares pagos e cada um custe $30. São $150 no dia. Vezes o número de dias que você vai viajar, você vai ver como é diferente o preço de uma viagem normal. Porque você vai nos lugares que são pagos, são sítios arqueológicos mantidos pela arqueologia, pelos parques nacionais de Israel. Então, é diferente você chegar num lugar que é um lugar que é aberto, mas você não sabe se é. Então a gente vai nos dois, na verdade. Porque tem lugares abertos que tem uma probabilidade alta de serem. Né? Mas a arqueologia, eu não gosto de fazer viagem arqueológica, porque vocês que não são da arqueologia se cansam de ficar vendo pedra, datação. Uma coisa ou outra eu tenho que usar a arqueologia para tentar mostrar para vocês, mas eu gosto de viagem histórica, onde a gente aprende história no local. Vamos passar pela arqueologia? Vamos, mas não vamos focar em arqueologia, porque senão, no terceiro quarto dia, vocês não aguentam mais ver datas e pedra. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Né? A regra da viagem, geralmente, é uma só. A gente chega num local, fora banheiro, essas coisas, a gente vai ouvir primeiro o guia que vai estar acompanhando a gente. Vai ter um guia local acompanhando a gente, que vai se preocupar com a parte da história. Eu e ele vamos fazer a parte da história junto. Tá? Em alguns lugares a gente vai fazer a parte espiritual também. Aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem fotos e daí a gente volta para onde segue para o lugar seguinte.
O pique é alto, é diferente de uma viagem turística. A gente acorda cedo, tá? E a gente volta, tá escuro já. O pique é bem maior do que uma viagem normal. Mas assim, não é nada demais. Tanto é que escurece, a gente vai voltar para o hotel 5 e pouco, mais ou menos. Vocês vão chegar no hotel, vocês têm janta no hotel, tem café da manhã, tudo certinho. Então, tomou café da manhã, entrou no ônibus, é bem cedo, vou tirar vocês cedo da cama, para a gente aproveitar o dia, porque o dia acaba às 5 horas. Tá? A não ser um dia ou outro que a gente vai chegar no hotel mais tarde do que isso, que, por exemplo, o dia que a gente vem do sul do Israel, a gente vai chegar mais tarde, o dia que a gente vai para Jerusalém, a gente vai chegar mais tarde, mas no resto, quando é 5 e pouco, vocês estão no hotel já está escuro, 5 e pouco, 6 e pouco, vamos dizer. Você tem tempo de jantar, tomar banho, ficar conversando com os amigos, aí descansa cedo, porque outro dia eu tiro vocês da cama cedo, tá? Precisa aproveitarem bem. Essa aqui eu vou chamar de reunião 1. Por quê? Porque no decorrer do processo vão entrar pessoas que não viram essa reunião. Então, quando a Michela colocar lá reunião 1, é essa aqui. Vocês não precisam entrar se vocês não quiserem, tá? Aí vocês vão ter que entrar na outra, que eu vou fazer uma de documento, uma de segurança, uma de comida. Então, aí na outra vocês entram. Mas essa que eu vou passar o roteiro, não precisa mais. Eu só quero convidar, então, todos a fazerem parte desse grupo, porque, como eu já falei em outras reuniões, né, para outro grupo também, eu já fui 2 vezes para lá, a gente foi sozinho com a família, e vários lugares desse aqui do roteiro a gente nem teve coragem de chegar, porque era meio inacessível, né, e dá medo em alguns lugares e tal. E aí, quando eu vi o roteiro do pastor Roger, que, inclusive, eu já ouvi falar, né, que é um dos melhores que está ocorrendo hoje em dia na atualidade aí nas viagens do Oriente, né? Aí eu fiquei também encantada. Eu estou mais ansiosa do que vocês, porque tem lugares aí que eu nunca fui, apesar de já ter ido, né? E então com certeza vai ser incrível demais essa viagem. Vai ser muito. Deixa eu falar uma coisa, Michela. Você falou do roteiro, né? Esse roteiro, gente, ele não é um roteiro comum. Ele foi um roteiro que eu fui, né? Aí eu fui agregando coisa. Aí quando chegou em 2007 para 2008, ele estava muito cheio já. Eu ganhei um prêmio com praticamente o melhor do mundo. Um prêmio na Europa. E daí, mas eu ainda queria pôr mais coisa, mas os times eram muito complicados, né? Aí eu consegui mexer ainda um pouquinho mais. E agora, antes da pandemia, ganhei de novo o prêmio. Foi na Índia o prêmio. Então, vocês estão num roteiro assim de conteúdo é inigualável, quase assim. No Brasil não existe. É um roteiro bem completo, né? O pastor já ganhou prêmios. Vocês vão com um roteiro premiado, e não é qualquer um que faz um roteiro desses, né? E conhecer lugares, porque como o pastor falou, tem viagens mais turísticas que a gente só conhece alguns lugares e a gente não sonha que existem outros. E, na verdade, aqui a gente vai conhecer os dois, né? Vai fazer a parte turística bem legal e também vai fazer essa parte toda de conhecimento e história. Então, dos melhores roteiros hoje que existem, então, com certeza, nosso grupo vai ser especial. Prepare o corpo para isso, porque é uma viagem de muita coisa, né? A maioria do grupo está na terceira idade sempre, tá? Então, assim, a maioria do grupo está de 50 para cima, 46 para cima, vamos dizer, né? Então, assim, lógico que ele tem um pique que vai respeitar essas pessoas, mas vai gente que é diabética, vai gente que anda de muleta, isso vai, mas o pique é alto, né? Mesmo assim, então a gente acorda. Então, prepare o corpo para fazer uma viagem dessa, vai andando, vai melhorando, e precisa fazer, porque exige um pouco disso aí, né, de vocês. Mas todo mundo faz vocês vão aproveitar bastante mesmo, gente, bastante. Eu dirijo outras viagens que eu falei para vocês, eu dirijo Turquia e Grécia, agora eu começo a dirigir outras partes, como Marrocos também, mas assim, a viagem de Israel e Egito como aprendizado no mundo, em qualquer viagem no mundo, não tem igual, tá? De beleza, existem uma que é melhor, que é essa, eu acho, mas de aprendizado não tem igual, o volume de aprendizado não tem igual mesmo, né? Então, se preparem para esse tipo de aprendizado. Vocês vão gostar muito, é uma viagem que ela não é só de tirar foto. É muito diferente, por exemplo, você está na Europa, nos Estados Unidos, um lugar que você faz compra, tem lugares bonitos, e outra coisa é você estar pisando onde foi a história da Bíblia. É muito diferente, vocês vão sentir isso na hora. Você fala, puxa vida, eu estou aqui no lugar que eu sempre li, que eu cantei, que eu li várias vezes, que eu vi sermões, e agora eu estou aqui e estou estudando sobre esse lugar. É um privilégio diferente, é uma viagem que assim, não é só uma viagem. Eu não sei, gente, explicar. Ela é uma viagem que muda você. Você vai ver que
vocês vão ser mudados. Eu não digo, não é só religiosamente, é a percepção de vocês do mundo, ela vai mexer muito nessa viagem. Ela mexe muito. Então, é isso aí que é interessante, vocês vão gostar bastante disso aí.